Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar sobre o mercado do boi gordo, esse fevereiro que se inicia. Vamos entender como é que estão as perspectivas, para esse começo de mês, para esse transcorrer do mês. E quem conversa conosco hoje é o Douglas Coelho, que é sócio da Radar Investimentos. Douglas, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço pela oportunidade. Nós é que agradecemos. E antes da gente começar esse bate-papo aqui com o Douglas, eu queria falar com você que está nos acompanhando aí do outro lado da telinha, seja pelo site do noticiasagricolas.com.br ou pelo nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial. O nosso canal de comunicação com você está aberto. A gente está aqui com a janelinha do chat aqui do lado, pronto para interagir com você. Então pode falar como é que está o preço da arroba do boi gordo por aí, como é que estão os preços dos animais de reposição na sua região. Claro, sem esquecer de falar de qual cidade e estado você está acompanhando ou mandar também a sua pergunta sobre como que vai ficar o mercado aí na sua região, tá certo? Douglas, primeiro eu queria conversar com você fazendo uma avaliação do mês de janeiro, né? Houve a liquidação do contrato de janeiro ali na casa dos R$ 325,64. Queria saber qual que é a sua avaliação a respeito disso, né? Em matéria de preço, em matéria de escoamento de produto. Olá, Letícia, olá a todos os amigos de Notícias Agrícolas, é um prazer falar com vocês. Pois é, a liquidação do janeiro, como você bem colocou, fechou em 325,64 na média dos últimos 5 dias. É um preço relativamente forte para um janeiro. Quando a gente olha para os anos anteriores, né, obviamente todo ano é atípico, né, todo ano tem a sua peculiaridade, né, mas é um janeiro que mostra a firmeza da arroba, mostra a força. A gente, com a comparação mês contra mês, é uma alta de quase 3% para dezembro, né, que é um mês de uma forte saída no varejo, no atacado, domesticamente. A gente tem uma exportação que desacelera naturalmente, mas as vendas no mercado doméstico são muito fortes e ajudam a deixar o preço sustentável. Em janeiro, a gente tem uma correção disso. O que não houve, a gente teve uma valorização, mesmo que ligeira, né, abaixo de 5%, mas mostra força, mostra sustentação. E ano contra ano também a gente teve uma alta aí de quase 32% da arroba, né? Então, liga um sinal amarelo em relação a essa firmeza que a gente teve em janeiro, quando geralmente é um mês em que os preços ficam mais frouxos ou tem alguma fraqueza, né? A dinâmica das chuvas também chamaram bastante nossa atenção. A gente teve um 2024 bastante seco, diferente do que aconteceu em janeiro. A gente tem chuvas com boa frequência, bons volumes, ainda entrando em fevereiro com essa dinâmica, possivelmente deve se estender até meados de fevereiro, e também com fluxo de exportação que começou muito quente, aí, pelo menos até a terceira semana de janeiro. Na última semana deu uma desacelerada, mas mostra um cenário aí construtivo e sustentado para a pecuária como um todo, né? A exportação indo bem, a carne no atacado, sim, teve uma ligeira queda, né? Possivelmente até menos do que o mercado esperava, e a arroba com uma ligeira valorização. Foge um pouco do cenário que a gente viu nos anos anteriores de correção de janeiro em relação aos meses anteriores. E Douglas, só para eu entender um pouquinho, por que que acende o sinal amarelo nesse sentido? Então, olhando para essa firmeza que foi vista no mês de janeiro. Porque geralmente no atacado e no varejo a gente tem um consumo bem mais tímido, que isso puxa essas cotações para baixo, quedas mais relevantes da carne no atacado e também uma queda acompanhada da queda no mercado físico, né? Geralmente começa uma queda no atacado, o mercado físico vem, acompanha e tem aquela movimentação de descarte de animais que não emprenharam na estação de monta anterior, o boi de pasto já começa a fazer um pouco mais de volume, né? Isso acaba desencadeando uma queda de preço também no mercado físico. Quando a gente olha o padrão de janeiro dos meses anteriores, dos anos anteriores, né, como um todo, né? O que a gente viu foi relativamente o contrário, uma pequena valorização. As carnes no atacado tiveram sim uma correção em relação aos preços que a gente via em dezembro. A gente começou a carcaça casada, se não me engano, em janeiro, mais próxima de R$ 23 o quilo, né? A gente terminou janeiro com uma carcaça mais próxima de 20,50, 21, então foi uma queda contida. E o que a gente não teve também foi essa oferta de fêmeas, como a gente viu nos anos anteriores. Nesse momento, a fotografia que a gente tem no início de fevereiro, né, fazendo os nossos levantamentos aqui nessa semana, a gente tem uma dinâmica relativamente mais ofertada
para Goiás e Pará em relação a fêmeas, evolução de escalas, mas um cenário um pouco mais travado em relação a ofertas e também evolução de escala quando a gente olha para o Mato Grosso e São Paulo. Então é um cenário ainda difuso que não mostra uma oferta que tem pressionado os preços como um todo. E Douglas, agora partindo para esse mês de fevereiro agora, hoje segunda-feira, dia 3, já viramos a folhinha do calendário. Quais são as expectativas para esse mês de fevereiro? A gente viu esse janeiro atípico, fevereiro deve começar a entrar nos eixos, como costuma ser sazonalmente o mês de fevereiro, depois do feriadão do Ano Novo Lunar, a China deve voltar com mais apetite às compras. O que vocês estão observando para o cenário do mês de fevereiro agora? Ótima pergunta. Nesse mercado, cada dia é um capítulo novo, mas o que a gente tem, olhando para os fatores que a gente tem nesse momento agora, é uma normalização do fluxo de negócios. A gente teve os primeiros 15 dias de janeiro bem travados no mercado físico do boi gordo. Hoje, por ser segunda-feira, a gente também vê um mercado relativamente mais travado, mas a partir das próximas semanas, os próximos dias, é possível que essa cadência comece a melhorar com um pouco mais de vigor. Olhando para a dinâmica das vendas de carne no mercado interno, a gente tinha também um consumo relativamente mais calmo, férias, dinâmica dos estudantes, da criançada ainda de férias, né? A gente já tem volta às aulas, toda aquela questão de carne industrial, merenda, aquela carne ingrediente, começando a mexer um pouco mais também em função disso, né? Exportação surpreendeu positivamente nas 3 semanas de janeiro, enfraqueceu um pouco na última semana de janeiro. É possível que a partir de final de fevereiro, de março, comece a pegar um pouco mais de tração também, com mais volume, oscilação de preço. Como você bem colocou, nosso principal importador, a China, tinha um feriado lunar nessa última semana, então boa parte das commodities que eles consomem ficaram um pouco mais estáveis. Isso também se aplica à carne bovina, né? Pouca oscilação de preço, pouco feeling, né, que a gente pode ter para os próximos dias. É possível que mais oscilação de preço, mais cor da demanda a gente pode ter também nas próximas semanas. E olhando domesticamente, a gente tem o fim do recesso parlamentar. Isso deve trazer mais notícias de Brasília, das medidas fiscais, do que deve ser feito, né, para tentar arrumar a casa em 2025. Isso também, querendo ou não, impacta, né, o dólar, traz volatilidade, que sem dúvida também reprecifica essa questão de exportação, boi China, tudo é interligado nesse momento. E Douglas, olhando para a questão das exportações, como que a gente vai ver esse mês de fevereiro? Você comentou, né, a tradicionalidade da China terminar o ano novo chinês e voltar às compras. A gente tem um ingrediente relativamente novo nessa história, que é o Donald Trump no seu segundo mandato, e que vem com aquela retórica das taxações, né, algumas rusgas ali com o México, rusgas com o Canadá, rusgas com a própria China, né, que são os 3 principais parceiros comerciais da potência norte-americana. Como é que fica esse mercado global de carne bovina quando a gente pensa nesse xadrez entre esses países principalmente e quando a gente puxa a brasa para a nossa sardinha, ou melhor, para a nossa picanha, né? Como é que fica então o Brasil posicionado diante desse cenário? Ótima pergunta. Nesse momento, a gente tem visto bastante fluxo de notícias, bastante ruído em relação a essa taxação. É uma postura do presidente norte-americano, ele falou isso da campanha e tal, implementando boa parte das coisas que ele prometeu nos primeiros dias de mandato, mas, paralelamente a isso, a gente tem 2 pontos objetivos resumidos que são bem fixos, né, e que norteiam a nossa exportação. A gente tem volume, tem qualidade, e até um terceiro ponto, tem preço competitivo. Então, por mais que haja taxações e ruídos em relação aos Estados Unidos e demais países que compõem o mercado global, a gente continua como um grande player, fornecedor de carne bovina para o mundo. E a gente tem também o que o mercado chama que o mundo está short em carne, vamos colocar assim, uma expressão de mercado, ou seja, a Uhum. oferta de carne global ainda está reduzida, né? A gente tem Uruguai e Argentina que tem qualidade, mas tem pouco preço e não tem volume. Estados Unidos passa por um momento de dificuldade agora em relação à produção de carne bovina, então isso deixa a gente num patamar,
num lugar relativamente especial para fornecer carne bovina para o mundo. Inclusive, os Estados Unidos, quando a gente olha para o desempenho de janeiro, né, foi um grande importador, teve um bom papel nas importações. Possivelmente os dados do MD, quando estiverem fechados, podem mostrar mais clareza em relação a isso. Então, quando a gente olha para fevereiro, é possível sim que a gente saia de janeiro para fevereiro com um possível incremento ainda relativamente ligeiro mês contra mês, né, no mercado ganhando tração, mas historicamente, caso se repita esse comportamento, a partir de março, abril, o volume, né, as transações começam a ganhar mais corpo com vigor. Então, a melhora do volume relativamente acontece nos próximos meses. Possivelmente alguma variação pequena a gente deve ter em fevereiro em relação ao mês anterior. E quais são as perspectivas aqui para os preços internos, Douglas? O que a gente deve ver, principalmente quando a gente olha ali na ponta consumidora? A gente vê a questão da competitividade das três carnes, como que você avalia também esse cenário para o mês de fevereiro? Perfeito. Acho que no mês de fevereiro a gente deve ter uma regularização da renda disponível da população. Então, os impostos, as dívidas assumidas no ano anterior já tendem a ter um peso menor dentro do orçamento das famílias brasileiras, né? A gente tem a bandeira verde também, com essa chuvarada, a questão da energia, a questão da inflação, né? Tende a ficar um pouco mais, apesar do diesel também ter subido, a gente deve ficar um pouco mais atento a esse ponto, mas grosso modo, num resumo, acho que o mercado doméstico tende a respirar um pouco mais, né? A gente vê uma correção dos cortes grill que a gente teve de dezembro para janeiro. A partir de fevereiro, aquele corte dianteiro, aquela carne ingrediente, deve ganhar um pouco mais de tração também. Exportação deve dar um pequeno alívio, enxugando um pouco mais aí o mercado doméstico, quando a gente olha mês contra mês. Então, a perspectiva é relativamente positiva, pelo menos mais construtiva do que o consumo doméstico quando a gente olha para janeiro. E pelo viés dos custos de produção, Douglas, a gente está olhando para um cenário de atraso na safrinha do milho, né, atraso na semeadura. Como é que está a relação entre boi e milho e quais são as perspectivas também para essa correlação, para essa relação de troca daqui para frente? Perfeito. Essa relação de troca está favorável nesse momento, ela melhorou nos últimos meses, né? Principalmente a partir aí de setembro, outubro, quando a gente viu a arroba ganhando bastante tração, não só em relação ao milho, mas em relação a outros ingredientes que compõem a dieta, ou até outros insumos também que compõem a produção como um todo, né? A gente tem um dólar que teve uma oscilação relativamente grande nos últimos dias, a gente tinha um dólar na casa aí de 6,30, 6,20, ele já está mais próximo aí de 5,80, 5,90. Nesse momento, a gente tem essa questão, sim, da preocupação em relação ao atraso de soja, né? Possivelmente quando as coisas começarem a ganhar um pouco mais tração por parte da oleaginosa, a gente tem não só a questão da colheita, mas a logística voltando um pouco mais para a soja. Isso deve também dar um pouco mais de tração para os preços do milho, mas no momento como um todo a relação é favorável para o pecuarista quando a gente olha em relação de troca do boi gordo do milho. Então, faz sentido sim ele olhar com atenção nessa relação, mas nesse momento está bem melhor do que quando a gente olha em relação a meados de 2024 ou até mesmo o início de 2024. Para 2025, a gente tem possivelmente uma grande volatilidade do dólar. Existe muita água para passar debaixo da ponte para a gente definir a safrinha ainda, mas nesse momento eu acredito que a cor do quadro está mais clara do que quando a gente olha um ano ou até 6 meses. Outro ponto em relação à questão de relação de troca, custos de produção que eu queria te perguntar, Douglas, também diz respeito a essas rusgas e possíveis guerras comerciais a serem iniciadas. O Canadá, né, que fornece boa parte dos fertilizantes para os Estados Unidos, deve ser taxado em cerca de 25% nas suas exportações para os Estados Unidos e há a possibilidade de que o Canadá passe a fornecer mais fertilizantes para o Brasil. De como que isso pode mexer com a questão dos custos das pastagens, como que isso pode influenciar de alguma maneira com os custos, portanto, para a nutrição dos animais. Bom, a gente tem visto que o custo de produção teve um aumento em relação aos meses anteriores. A prova disso, a própria IMEA soltou também
no seu último relatório, o aumento de custo de produção. Agora, essa questão de fertilizante ou das taxações, né, o Trump tem adotado essas medidas justamente para atender os interesses deles, né, dele. Falou, para o México, né, ó, vamos fiscalizar mais essa fronteira, vamos olhar mais para o setor automobilístico, mesma coisa para o Canadá também, vamos olhar um pouco mais para essa fronteira, vamos olhar essas empresas, e com isso ele tem jogado, tem colocado essas taxas justamente para trabalhar suas políticas, né? Possivelmente, caso isso fosse atendido ou não, é fácil também dele querer mexer. Então, basear uma análise do custo de produção bovino com base nisso, talvez tenha outros fatores que a gente deve levar em conta, né? Isso não seria um ponto de atenção para a gente ficar tão preocupado agora. Mas um ponto que a gente deve destacar que merece atenção são os custos de produção, principalmente olhando para grãos, como você comentou, perguntou do milho e da relação de troca no anterior. O milho tem tido bastante oscilação e a gente olha para o milho setembro na B3 com bons olhos. É um contrato que é bastante negociado. E assim, para aquele pecuarista, para aquele confinador ainda que não amarrou a sua conta, que está olhando para o preço do boi, olhando para o preço do milho, talvez seja um bom momento para ele olhar com mais atenções para as proteções aí quando a gente olha para o segundo semestre. Como você bem colocou, o Trump tem adotado essas políticas de taxação. Agora a gente tem um dólar de 5,88, mas está muito volátil, né? É possível que esse pecuarista que não fechou sua conta e esteja preocupado com essa questão de custo de produção, olhe assim com proteções, aí, não só para o boi, né, para ele negociar esse boi mais para frente, travar esse preço de venda, mas também para adquirir esses insumos, né? Hoje em dia é possível você comprar boas proteções, incorrendo poucos riscos, né? Quando você olha para o mercado do milho para o segundo semestre também. Talvez faça sentido ele ter essa sensibilidade, esses termômetros nesse momento. E para finalizar, Douglas, como que a gente está vendo nesse comecinho de mês o mercado físico, em que preços a gente está vendo esses patamares, como é que estão as escalas de programação dos frigoríficos para essa primeira semana do mês de fevereiro? Perfeito. A movimentação ainda é relativamente lenta, a segunda-feira é calma, a gente não tem grandes evoluções de escala quando a gente olha aqui em São Paulo. Como a gente comentou antes, em alguns estados, como Goiás, Pará, né, a gente teve sim uma maior oferta de fêmeas e os frigoríficos conseguiram ficar relativamente mais confortáveis, diferente de Mato Grosso e São Paulo. Então, hoje aqui em São Paulo a gente tem escalas que não estão homogêneas, estão um pouco mais heterogêneas, difusas entre si, entre os dias 12 e 13 de fevereiro até o dia 17 de fevereiro, precisamos compor alguns buracos entre esses dias. Boa parte dos preços de balcão gira ao redor de 325 à vista, mas pontualmente a gente vê negócios ao redor de 330 também nesse início de semana. Perfeito, Douglas. Muito obrigada pelas informações. Você e o time da Radar são sempre muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço pela oportunidade, uma ótima semana a todos, um forte abraço. Então, estivemos com o Douglas Coelho nos trazendo, portanto, como que fica essa primeira semana, como que se dá essa abertura do mês de fevereiro, após um janeiro atípico, como ele trouxe para nós aqui. Fazendo algumas contas, o mês de janeiro ele teve uma evolução de cerca de 3% no preço do contrato janeiro referente quando se compara, portanto, ao encerramento na B3 do contrato de dezembro. Então, janeiro geralmente se costuma ter uma pressão mais baixista por causa do menor consumo de carne, principalmente aqui no Brasil. A gente tem tipicamente no começo do mês, no começo do ano, um consumo mais lento das principais proteínas cárneas e a carne bovina vai liderando, portanto, essa diminuição, mas janeiro, repetindo aqui, como o Douglas disse, foi atípico, e quando a gente compara o encerramento do contrato de janeiro de 2025 com janeiro de 2024, houve um aumento no preço, agora em janeiro de 2025, no contrato de 32%. Então, algo bastante atípico. Douglas, ele explica que agora, ao longo desse mês de fevereiro, a situação ela deve começar a entrar um pouco mais nos eixos, começar a se regularizar, as exportações devem continuar com bom ritmo. Tradicionalmente, a China deu aquela pausa por causa do Ano Novo Chinês, deve voltar a comprar assim que as atividades retomarem a rotina por lá. Os Estados Unidos também devem continuar importando aqui do Brasil, lembrando, os Estados Unidos, e daqui a pouco eu vou trazer uma notícia para vocês a respeito de rebanho, uma notícia que vem da Bloomberg Internacional, mas por enquanto a gente vai conversando por aqui as informações que o Douglas trouxe.
Os Estados Unidos, a gente tem agora a entrada do Donald Trump, que aconteceu aqui no dia 20 de janeiro, algumas medidas que já foram tomadas, algumas declarações que já foram dadas a respeito de taxações, a respeito de questões comerciais que têm estremecido algumas relações, principalmente com os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, que são Canadá, China e México. Então a gente tem esse contexto de observar como que essas relações vão se dar, observar também como que vai ser a relação do presidente Donald Trump com o presidente Lula aqui no Brasil, se vai haver alguma ameaça de taxação, alguma questão nesse sentido. Mas lembrando, os Estados Unidos, nos primeiros 20 dias do mês de janeiro desse ano, já atingiu a cota prevista de importação de carne bovina aqui do Brasil, justamente porque eles já vêm do ano passado de um período de produção mais baixa de carne bovina e por causa de nevascas severas em áreas de produção de gado, também estão tendo mais essa questão que atrapalha na produção de gado por lá. Então, existe essa necessidade. O Brasil é um país que tem sanidade, que tem escala de produção para conseguir atender vários clientes. Então, por enquanto, o que a gente tem é esse cenário. O Brasil segue aí com um bom ritmo de exportações e aqui o consumo interno, aquela coisa mais sazonal, final de mês dá uma certa caída, mas começo de mês melhora um pouquinho e assim a gente vai vendo essa situação e soma-se a isso o potencial do pecuarista nesse momento de reter um pouco mais os animais dentro da fazenda por causa da situação das pastagens. E a gente está falando de preço, eu vou pedir para o Pedro, por favor, colocar os preços na telinha para a gente saber como começa esse mês de fevereiro na B3, como a gente começa essa semana, portanto, segunda-feira, 3 de fevereiro na B3, a Bolsa Brasileira. O contrato fevereiro ele está praticamente estável, uma queda aí de 0,02%, bem pequena essa queda, portanto, a arroba valendo R$ 319,70. O março ele cai um pouquinho mais, 0,11%, valendo R$ 317,95 a arroba. Já o abril ele tem uma tímida alta, também praticamente mexe muito pouco com o preço da arroba nesse momento, uma alta aí de 0,05%, com a arroba valendo R$ 315,65. O referencial do CPE para o boi gordo, ele tem uma queda de 0,48% neste momento, para o estado de São Paulo, valendo R$ 324,45 a arroba. E só pontuando que o Douglas trouxe para a gente mercado físico, mercado balcão, está girando na casa dos R$ 325 a arroba, algo que a gente já vem carregando há algumas semanas, ou seja, bastante sustentado esse mercado. Perdão. E continuando aquela história, aquela conversa que a gente estava tendo, eu e você aqui falando sobre os Estados Unidos, questão de taxações, questão de produção de carne. Vamos falar de taxas primeiro? Então a gente tem aqui uma notícia da Reuters Internacional do final de semana, que diz o seguinte, que os Estados Unidos permitirão que as importações de carne bovina mexicana sejam retomadas, e isso quem disse foi um ministro do próprio México. Então, o que diz a notícia? Os Estados Unidos permitirão que as importações de carne bovina mexicana sejam retomadas depois de assinar memorandos para suspender, portanto, um embargo temporário, e isso quem disse foi o chefe da Agricultura do México, pela rede social X, o antigo Twitter, no final de semana. Em novembro do ano passado, uma autoridade mexicana notificou o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, ou USDA, como também a gente costuma falar, de que uma detecção positiva de uma doença chamada, em tradução para o português, bicheira do Novo Mundo, havia sido detectada no México, desencadeando, portanto, a suspensão das exportações de carne bovina mexicana para os Estados Unidos. O ministro da Agricultura mexicano, ele disse o seguinte, que a Agência de Inspeção de Saúde Animal e Vegetal do USDA assinou os primeiros memorandos para permitir que a suspensão fosse, portanto, encerrada, descrevendo a medida como um exemplo de colaboração entre os dois governos. Então, a gente vê, por um lado, Donald Trump falando em taxar em cerca de 25% os produtos que são exportados do México para os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, a gente vê essa questão de uma medida que foi tomada devido a uma questão sanitária, ainda em novembro do ano passado, agora sendo revertida
portanto, retomando ao México a oportunidade de exportar carne bovina para os Estados Unidos. Vamos acompanhar como que isso segue. E uma informação da Bloomberg diz o seguinte, que o estoque de gado nos Estados Unidos caiu para o menor nível desde 1951, já que pastagens secas e forte demanda por carne bovina impediram que o rebanho se expandisse pelo 5º ano consecutivo. Em 1º de janeiro, havia cerca de 86,7 milhões de bovinos e bezerros nos Estados Unidos, segundo o USDA, o Departamento Norte-Americano de Agricultura, em um relatório anual que foi divulgado, portanto, na última sexta-feira. Isso representa uma queda de 0,6% em relação ao ano passado, ao ano de 2024, e se compara, portanto, às estimativas de uma pesquisa da Bloomberg que aponta, portanto, para 86,5 milhões de animais. Esse relatório ele vem enquanto os frigoríficos de carne bovina têm pago preços recordes pelos animais para serem abatidos e ganhado muito menos dinheiro fazendo isso, já que o rebanho diminuiu. Os dados sinalizam que os preços da carne bovina provavelmente permanecerão elevados no país estadunidense. Alguns criadores de gado podem ter que alimentar os animais com pesos maiores para compensar a contagem menor de cabeças, portanto, compondo esse rebanho, já que os preços do milho e do trigo permanecem relativamente baratos. Então, talvez essa compensação, já que tem um menor número de rebanho, vai ter que ser feita na questão do aumento do peso dos animais, para quando chegar lá no frigorífico, os frigoríficos conseguirem, portanto, atingir aquela meta de produção de carne. E aí, o que diz, então, um analista um analista da área de pecuária, portanto, diz nessa matéria da Bloomberg: para criadores de gado ainda é lucrativo adicionar peso dado o custo anual. Portanto, é essa situação que está dada lá nos Estados Unidos nesse momento. Comentei um pouco antes com vocês a questão das temperaturas em várias regiões estratégicas para a produção de gado nesse inverno norte-americano, algumas áreas aí com um inverno bastante severo, com camadas de neve bastante espessas. Isso acaba prejudicando a locomoção do gado e também acaba prejudicando a questão da alimentação, né? E também dessas questões da saúde, do bem-estar dos animais. E claro que chega ali no ponto final, no ponto de abate, e isso tem ali também o seu peso na hora de produzir carne, de fazer essa contabilização da produção de carne. E aí agora eu queria trazer uma outra notícia para vocês também em relação à pecuária, mas pecuária leiteira. Quando a gente olha então um outro boletim da Bloomberg falando sobre a questão das temperaturas e do calor, então trazendo algumas informações de como animais de gado leiteiro estão tendo que ter um pouco mais de, como se pode dizer, resistência ao calor na África. Então, à medida que o mundo vai ficando mais quente, a inseminação artificial ela vem ganhando mais força em fazendas de gado que estão sentindo um calor extra causado pelas mudanças climáticas. Na Nigéria, por exemplo, fazendeiros que estão criando uma nova geração de vacas que suportam temperaturas tropicais e que produzem mais leite. Então, olha só, o agro sendo mais tecnificado e também para ganhar escala e, claro, criar animais que consigam ter um melhor bem-estar diante de situações um pouco mais extremas. Para fazer isso, né, os nigerianos eles estão importando o sêmen de touro da raça Girolando, que é resistente ao calor aqui do Brasil, e criando uma nova mercadoria que está sendo bastante cobiçada, segundo essas informações da Bloomberg. Então, existe todo esse cenário. As vacas africanas elas produzem, em média, apenas alguns litros de leite por dia, em comparação a cerca de 30 litros de leite que são produzidos pelas vacas norte-americanas. Vacas resistentes ao calor e mais produtivas, elas são essenciais para os esforços dos governos, empresas e organizações de ajuda para aumentar o fornecimento de proteína animal a um continente de uma população que ela está crescendo na taxa mais rápida e a fome é a mais prevalente. Enquanto nações de alta renda estão comendo muita carne bovina e outros produtos pecuários, países mais pobres com alta taxa
de desnutrição se beneficiariam de mais carnes e laticínios na sua cesta básica, vamos dizer assim, né? Esse conceito que a gente tem aqui no Brasil, mas vamos dizer ali no seu acesso mais básico de alimentos ali, como a gente está falando, por exemplo, da Nigéria. Embora as vacas africanas representem apenas 4% da população global de animais que produzem leite, elas contribuem com cerca de 1/10 das emissões entéricas de metano, ou seja, né, as flatulências dos animais acabam tendo toda aquela questão das emissões de gases do efeito estufa. Então, a ideia é criar uma intensificação sustentável, que você tenha ali um gado, né, que tenha alta produção de leite, baixa emissão desses gases entéricos, então, que possam causar que possam aumentar os prejuízos, né, em relação ao efeito estufa, e essas são as pesquisas que estão sendo desenvolvidas para o agro africano. Eu encerro por aqui, mas antes de terminar, eu queria deixar aqui para vocês que a gente está com uma programação muito boa todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, começando às 8 da manhã. A gente começa, portanto, com o Bom Dia Agronegócio, com a Carla Mendes, uma abertura de mercado de uma maneira generalizada, trazendo informações do agronegócio, informações de geopolítica, informações de macroeconomia global, tudo isso muito costuradinho e com entrevista ainda com um especialista para trazer para vocês as informações que, como diz o próprio slogan do Bom Dia Agronegócio, que vão nortear o seu dia e os seus negócios. Às 9 da manhã entra o Guilherme Dorigatti em jogo e ele assume a bancada com realidades da safra, trazendo de fato quais são as realidades de safras de diversas culturas que são semeadas aqui em solo brasileiro em várias regiões do país. Isso com imagens que são enviadas por internautas e, claro, você também pode participar mandando aqui para Notícias Agrícolas via WhatsApp as suas imagens, também com entrevistas e notícias de várias culturas ao redor do Brasil, como que estão o andamento dessas safras e como que o clima está afetando. Por falar em clima, às 10 horas da manhã, quem assume a bancada é o Erickson Marcelo Cunha, ele que vem com a previsão do tempo, sempre com um meteorologista de gabarito sendo entrevistado por ele e ele trazendo as interações, claro, da nossa audiência pelo chat, perguntando como que vai ficar a questão do clima em várias regiões produtivas do Brasil. E sempre também com informações muito bem fundamentadas por esses meteorologistas. Às 11 da manhã, Mercado do Boi Gordo, eu, Letícia Guimarães, venho aqui com vocês então trazer esse bate-papo sempre com um analista ou com um pecuarista para a gente entender como que vão ficar as negociações a respeito desse setor. E ao meio-dia, mercado físico e futuro de várias commodities agrícolas. Cada dia da semana tem um mercado sendo aqui abordado para trazer as informações para você. Daqui a pouquinho, ao meio-dia, começa, portanto, esse programa, esse boletim que vai trazer hoje, nessa segunda-feira, informações do mercado do trigo. Carla Mendes logo, logo chega por aqui para trazer essas informações para você, tá certo? Eu encerro por aqui, já tem mais informações, Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.